Bate-papo literário. Apoio cultural. Doutora Nayana Sá. O que há de melhor na dermatologia atual e estética? IASIG. Você cidadão do mundo. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje tem uma longa carreira dedicada à educação. Ele está há 42 anos no magistério, foi professor da Unisul, do Colégio São José e de outras escolas da rede pública, é mestre em educação pela Unicamp São Paulo, esteve à frente da Gerência Regional de Educação, a GERED, em 2 oportunidades e foi titular do Conselho Estadual de Educação. Como vereador, fez parte de 6 legislaturas a partir de 1992, chegando a ser prefeito interino de Tubarão em 2006. Em outubro de 2018, ele assumiu como diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação e está aqui hoje para falar sobre os desafios enfrentados nesses primeiros meses de gestão e sobre os projetos para este ano. Estou falando do professor Maurício da Silva. Tudo bom, professor? Tudo bem, Renata? Boa tarde. Boa tarde. É uma honra muito grande recebê-lo aqui para a gente falar um pouquinho de educação, que é primordial, né, no nosso país e no mundo inteiro, e sobre um pouquinho sobre literatura também, né? Exato. Que uma coisa, na verdade, está extremamente ligada à outra. Exato. Né? Uhum. Professor, você está ligado à educação, à área da educação, há mais de 42 anos. Uhum. O que o senhor acha que mudou nessas últimas 4 décadas nessa área de educação? Olha, Renata, ao mesmo tempo que ampliou a quantidade de pessoas com acesso à educação, porque durante muito tempo o mercado de trabalho não fazia exigências sobre a escola, então muitas pessoas ganhavam a vida sem a necessidade de ir para a escola, não é? E de uns tempos para cá, o mercado de trabalho passa a fazer esta pressão, então as pessoas também se sentem mais pressionadas a ir para a escola. Este é um fato novo. Uhum. Mas um outro fato que vem nos preocupando ultimamente é a pouca dedicação aos estudos. Então, há mais pessoas na escola, mas com menos dedicação. A questão da qualidade do ensino também, né? Sim, a qualidade do ensino caiu bastante. Por exemplo, aqui na nossa rede municipal, eu assumi no dia 17 de outubro e fui logo aos números. E os números que mais me impressionaram foi justamente a da queda da qualidade do ensino dos nossos alunos no 9º ano. Não é? Essa qualidade ela é medida pelo IDEB, que é resultado da Prova Brasil, que é uma prova que o Ministério da Educação aplica de 2 em 2 anos com os nossos alunos. Eles respondem questões de português e de matemática. Então, em 2015, a média dos alunos foi 4,9, que já é baixa. Em 2017, caiu para 4,6. Isso no nosso município? Isso na rede municipal de Tubarão. Na rede municipal de Tubarão. Exatamente. Puxa vida. Eu me lembro, gente, olha, eu fiz ensino fundamental na década de 80. E na minha época, as principais escolas, as melhores escolas eram as escolas públicas. Exatamente. Né? Não estudei aqui em Tubarão, mas onde eu estudava era a principal escola que tinha, era uma escola pública. Exato. O ensino era muito bom, assim. Sim. Uhum. Como é que o senhor acha hoje que está a questão do ensino público ao ensino privado? Assim? É difícil de fazer comparação porque são públicos diferentes, não é? Mas o que se percebe? Se percebe que houve uma espécie de não precisa fazer mais. Por exemplo, não precisa mais cantar o hino nacional nas escolas. Há uma lei que institui o canto do hino e destituir-o sem qualquer lei. Ou seja, não me é conveniente, não faço mais. Certo. Deixou-se de fazer a fila para a entrada e para a saída das crianças na escola, e eu sempre digo que fazer fila é importante para aprender a viver coletivamente. Se eu vou ao banco e tem pessoas na minha frente, se eu sou educado, eu pego a fila. A respeitar o espaço do outro, exatamente. Né? Se eu vou pegar o ônibus, tem pessoas na minha frente, e se eu sou educado, eu pego a fila. Então a gente aprende a fazer fila na escola, não é? Deixou-se de ser pontual
é natural eu fazer uma visita na escola, eu sempre gosto de chegar muito cedo, e depois de bater o sinal da entrada ainda vai chegando as pessoas, vai chegando o professor, vai chegando o aluno, e Deus me livre, na nossa época não tinha isso, né? Todos nós, a escola era muito longe, mas todos nós chegávamos muito cedo, né? Então, eu costumo dizer que a escola foi afrouxando, foi relaxando em certos costumes, que acabou afetando o processo de ensino e aprendizagem também. De uma maneira geral. Exato. Como eu falei ainda há pouco, a média dos nossos alunos foi 4,9. Na minha época, se nós tirássemos nota menor que 7, em primeiro lugar, a gente tinha muita vergonha do professor. A gente tinha muita vergonha do professor. Pelo respeito que se tinha, né? Exato. Em segundo lugar, nós tínhamos que dar muita satisfação quando chegasse em casa, para os pais e para as mães. Não é? E hoje, a média 4,9, ou depois o 4,6, ela foi absorvida com naturalidade. Para mim, isso é gravíssimo. Isso deveria tirar o sono de todos e fazer com que todos reagissem estudando muito para poder recuperar aquilo que não aprenderam. É verdade. Ô, professor, e quem foi, uma curiosidade, e quem foi... como é que você chegou a vou ser professor? Quem foi que te incentivou, enfim? Eu acho que eu nasci praticamente professor. Um dom. Mas né? Exato. De fato é. Isso. Eu costumo dizer que eu nasci no interior do interior de Lauro Miller. Era uma cidade... O professor não é daqui, de Tubarão. Isso, a minha mãe nasceu aqui em Tubarão, ali nos Morrinhos, próximo do monumento da Anita Garibaldi. Né? Mas o meu pai trabalhava nas minas de carvão de Lauro Miller. Então, eu nasci no Rio Queimado, que, como eu disse, é o interior do interior de Lauro Miller. Então, era a escola multisseriada, primeira, segunda, terceira, quarta série, os alunos numa mesma sala, e a professora sempre vinha de muito longe, não é? Então, quando a professora faltava, eu assumia a função de professor para os meus... a função de professor para os meus colegas, não é? Depois foi na época... Não era nem brincar de professor, já era ser professor de fato. Eu adorava brincar de ser professor, eu queria ser a professora. Sim, né? Eu já assumia ali com... aqueles que até então eram os meus colegas, no dia seguinte já podiam virar meus alunos, então eu já assumia, né? E depois teve um grande momento que foi nos anos 70, quando veio o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que era para alfabetizar os adultos. Não é? E aí as pessoas começaram a perguntar por que eu não dava aula para os adultos. Eu disse, olha, por que não? Né? Então comecei a também dar aula para os adultos. E depois dali também... Desde muito cedo, então? Sim, depois dali não parei mais. Não parou mais. Dali, a vida toda, então. Exatamente. Professor, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Certo. E quando a gente voltar, a gente vai falar um pouquinho então dessa tua gestão atual para ver os projetos. Tá ok? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no nosso bate-papo literário de hoje estamos recebendo o diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação, Maurício da Silva, que está aqui hoje para falar sobre os desafios enfrentados nesses primeiros meses de gestão e sobre os projetos para esse ano. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASG, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Professor, voltando então, vamos resgatar um pouquinho, porque daí o professor começou então dando aula para adultos e em seguida já começou em colégios e aí não parou mais. Sim, aí depois não parei mais, exatamente. E como é que veio a política? Como é que veio a questão do vereador? Eu sempre fui de participar, sempre fui de estar próximo. Então eu já comecei lá no ensino médio com os grêmios estudantis. Não é? Eu já concorria à eleição de líder de classe. Não é? E depois, no grêmio estudantil. Depois veio a ditadura militar e transformou os grêmios em centros cívicos. Mas eu continuei nos centros cívicos. Me formei professor e o professor não poderia se sindicalizar. Então eu fui presidente da Associação dos Professores, inclusive aqui em Tubarão. Aqui na universidade, na época não era a Unisul, era a FESC, eu também fui presidente do Diretório Central dos Estudantes. Então eu sempre gostei de estar informado, sempre gostei de participar.
mas eu e nunca lutar pensei... pelos direitos da classe, enfim, né? Exato, mas eu nunca pensei em ser candidato a vereador. Eu gostava da participação comunitária. Me fizeram o convite, no começo eu vi com desconfiança, né? Mas depois aceitei o convite, mas foi um período que eu nem esperava que seria eleito, porque eu morava mais em Campinas do que em Tubarão, que eu estava fazendo mestrado. Ah, né? sim, Isso, educação. então foi um período que, tudo bem, eu era candidato, mas morava pouco, parava pouco aqui em Tubarão. Né? Mas mesmo assim me elegi, né? Foi uma surpresa, me elegi. Isso foi em 1992 e a partir dali não parei mais. Né? E depois disso foram quantos mandatos? Foram vários, né? 6, porque não me deixaram concorrer no antepenúltimo, porque senão seria o 7º mandato. Professor, e nesses anos todos, então, como vereador, a sua grande bandeira foi a educação. A educação e a segurança. Né? E a segurança, exatamente. Exato. Quais foram os projetos que você tentou implementar? Renata, hoje eu sou presidente do Conselho Municipal de Segurança justamente para ajudar na implementação daquelas leis que eu ajudei a formular quando era vereador. Por exemplo, eu fiz algumas leis que deu uma correria aqui na cidade, que foi para fechar os bares mais cedo e para proibir o consumo de bebida alcoólica nos postos de combustíveis. Né? Essa de fechar os bares mais cedo, eu aprendi em São Paulo, né? Quando eu vinha de Campinas, que a Unicamp é em Campinas, né? Então eu ficava ali na rodoviária, na época era rodoviária mesmo, né? O aeroporto era uma raridade. É uma outra época, eu passei por isso exato, também. Era uma raridade, enquanto esperava o ônibus eu lia jornal. Claro. Né? E aí eu vi a notícia de que em muitos bairros o fato do bar fechar mais cedo diminuiu muito a violência e os acidentes e os incidentes ao redor. Então logo me elegi vereador, tratei de trazer para Tubarão. Não é? E a questão dos postos de combustíveis, da não venda, do não consumo de bebida alcoólica, é por uma questão que até bem pouco tempo era bastante forte aqui em Tubarão. Aquelas arruaças, aquela gritaria, aquela situação toda. Perto, assim, realmente era um transtorno nos dias que, mais final de semana. Exato. Por causa disso. Para implementar aquelas leis foi uma briga muito grande, porque você mexe com interesses financeiros e particulares e que muita gente não confessa, né? Aqueles que são contra não confessam, mas na verdade tem aqueles que lucram com a desgraça dos outros, não é? Mas a lei teve idas e vindas e ela continua em vigor. E todos aqueles que precisarem de acionar essas leis, basta ligar para a Polícia Militar, que ela está lá para fazer essas leis serem cumpridas para o bem e para a segurança dos tubaronenses. Cada vez mais, né? Porque a nossa cidade está crescendo, tem muita gente de fora e a gente vê que às vezes a gente fica meio receoso. Acontece algumas coisas que a gente fica meio surpreso, né? Exato. Questão de segurança. Então, acho que cada vez mais essas leis têm que existir para a gente conseguir barrar um pouquinho, né? Exato. Tem uma cidade ainda, poxa, uma cidade tão gostosa de viver, tão... Sim, mas a partir do momento que não tem regulamentação, a partir do momento que não tem regramento, a nossa cidade vai virar uma cidade complexa, complicada, como toda escola qualquer. É uma pena porque é uma cidade ainda tem muita segurança em morar aqui. Assim, me sinto segura. Então, tanto para nós tubaronenses quanto para quem vem de fora, é preciso deixar muito claro assim, ó, aqui há normas, aqui há regras. Eu costumo dizer que os insetos se criam onde há sujeira. Então, a cidade, quanto mais limpa, quanto mais organizada, quanto mais regrada, mais você espanta os malfazejos e atrai as pessoas boas. É verdade. Professor, e quais foram os desafios que motivou a aceitar, então, a presidência da Fundação Municipal de Educação? A educação é o que nós conversamos desde o início do programa, está no sangue, está na alma, né? E quando o prefeito convidou, fiquei muito satisfeito, agradeci muito. Tratamos logo de ir para os números, até porque, como diz Deming, que é um economista norte-americano, quando a gente não tem números, a gente é mais um a dar palpite. Então, se eu quero um diagnóstico correto, eu preciso ter números. Não é? E como eu falei antes, os números que mais me chamaram a atenção foram aqueles da queda do ensino dos alunos. E a partir dali, nós fizemos conversa com alunos, com pai de alunos, com professores. Olhei o caderno dos alunos, os instrumentos de avaliação dos professores, e nós elegemos um projeto com 6 tópicos para atacar essas dificuldades que encontramos na educação. Não é? A partir dali, coloquei tudo no papel, fiz uma espécie de manual, levei para os professores lá na arena multiuso e estamos executando. Sim. Então, são 6 pontos assim, bastante claros,
onde tem atribuições para o prefeito, tem atribuições para o presidente da Fundação Municipal de Educação, tem para os professores e tem para os pais, né? No caso dos pais... Parece que é uma parceria importantíssima. Sim, exato. No caso dos pais, eu fiz um périplo à noite nas escolas para conversar com os pais, aquelas escolas mais próximas, como é o caso do Caíque, do Manuel José Antunes, que fica aqui na estrada da Sorgitur. Nós juntamos os pais no mesmo local. Aquelas escolas mais longe, como a João Hilário de Melo, no Sertão dos Correias, o Bom Pastor, no bairro Bom Pastor, que não tem uma escola vizinha, então eu fui exclusivamente para falar para os pais daquelas escolas, para dizer para eles que é um mutirão onde todos têm tarefas a serem executadas se nós quisermos que a meninada tenha melhor rendimento, melhores atitudes, que é o que interessa, não só para o bom desempenho dele na escola, mas em todos os aspectos da vida e principalmente no mercado de trabalho. É verdade. E é um desafio muito grande, hein? Bastante grande, mas ao mesmo tempo assim, ó, é muito prazeroso porque nós já estamos vendo os bons resultados. É verdade? Sim, já há reconhecimentos pelo trabalho que estamos fazendo. Então a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho então desses resultados e do que já foi implementado, o que vocês estão fazendo então para agora esse ano de 2019, tá ok? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o nosso bate-papo literário de hoje. Estamos recebendo o diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação, Maurício da Silva, que está aqui hoje para falar sobre os desafios enfrentados nesses primeiros meses de gestão e sobre os projetos para esse ano. Professor, continuando então, vocês têm então, são 6 etapas nesse projeto, né, de educação para essa gestão. O que vocês começaram a fazer e o que vocês pretendem desenvolver durante esse ano? Renato, a primeira etapa foi aumentar as exigências para a aprovação dos alunos. Como eu falei no início, uma das questões que pesou muito para cair a média dos alunos foi também o afrouxamento. Por exemplo, baixar de média 7 para média 6. Não é? Certo. Então, aí fica mais fácil, pessoal, o aluno relaxa, 6 está bom. Quanto menos eu exijo, menos esforço eu provoco no outro e, consequentemente, menor aprendizagem. E o inverso também é verdadeiro. Então, encaminhei uma proposta para o Conselho Municipal de Educação para retomarmos a média 7. O Conselho aprovou, fez alguns reparos, aprovou a resolução, então retomamos a média 7. Não é? Aí depois vem o segundo ponto. Não é justo que eu exija mais dos alunos e não ofereça melhores oportunidades de aprendizagem. Então, nós aperfeiçoamos o instrumento de avaliação, para o professor ter um diagnóstico mais claro das dificuldades do aluno e retrabalhá-las. Exato. Eu achei muito interessante, eu li um artigo que o professor escreveu sobre a questão, gente, prova não é pegadinha. Exatamente. Prova é realmente para ver o que o aluno aprendeu. Sim. E trabalhar com os erros, porque os erros são importantes também, trabalhar, poxa, errou, o que errou? Exatamente. Eu falo isso sempre para os meus filhos, né? Isso. Ai, mãe, errei, tá, então vamos ver o que errou e vamos trabalhar em cima disso. E agora você já entendeu? Já sabe? Então podemos partir para a próxima. Exato, Renata. Né? Então, nós orientamos os professores para que coloque no final da prova um dispositivo, alguma coisa muito simples assim, ó, onde o professor lista os objetivos que ele estava testando naquela prova e do lado daquele objetivo ele assinala se o aluno já atingiu ou se ainda não atingiu. Então, aqueles que o aluno ainda não atingiu vão ser objetos de retrabalho do professor, objeto de retrabalho dos pais em casa. Exatamente. E objeto de retrabalho quando há possibilidade do professor no turno oposto. Não é? Então, isto vai ajudar bastante a aprendizagem dos alunos. Outra questão secular que se abandonou um pouco é a questão da tarefa. As tarefas de casa são poderosos impulsionadores da aprendizagem. Exato, se todos fizerem a sua parte. Então, como eu disse para os professores, primeiro é preciso entender que tarefa de casa é treino, e a gente é bom naquilo que a gente treina. E além de reforçar, eu acredito que também cria no aluno autonomia, né? Para ele conseguir aprender a estudar sozinho, né? Exatamente. Então, recomendei aos professores passar tarefa todos os dias, corrigi-las todos os dias. Também não adianta passar tarefa se você não tem um retorno para ver o que aconteceu, se está certo, se está errado, né? Aí eu passo o recado para o aluno que não é tão importante, porque eu passei e não corrigi, não é? E aí, na reunião com os pais, o que é que eu digo para os pais?
os senhores têm que ter a responsabilidade de diariamente disciplinar o horário de tarefa dos filhos de vocês. Então, esta tarefa não precisa de alta escolaridade do pai. Ele precisa disciplinar e ele precisa mostrar para o filho que ele está interessado naquilo que o filho está fazendo. Porque os adolescentes, eles aprendem nos imitando. Então, eu disse para os pais, se os nossos filhos nos veem com livro, com caderno na mão, eles vão querer estar com livro, com caderno na mão. Mas também se eles nos verem com cigarro ou com um copo de cachaça na mão, eles também vão querer estar com cigarro, com um copo de cachaça na mão. Né? Exato, o exemplo arrasta. Não é? Então, essas reuniões com os pais serviram para dar esse tipo de orientação. Outra coisa que nós adotamos e vai começar agora no segundo bimestre, o calendário de provas. Então não vai ter mais aquele atropelo, hoje tem 2 provas, amanhã não tem nenhuma e ninguém sabe quando é que vai acontecer, ou então a pegadinha, como eu falei ali. Não, então no segundo bimestre vai ter prova todas as terças e sextas-feiras. E o aluno já recebe esse calendário lá no início do bimestre. E o pai também. Porque o pai em casa vai poder cobrar do filho. Se a prova é terça, segunda-feira, então menos internet, menos outras coisas que não seja a preparação para a prova, não é? Também vai fazer com que o professor marque a prova e esqueça e depois chegar lá, tire uma folhinha. Não, como eu disse, não é uma pegadinha, ela exige previsibilidade, ela exige preparação. Trabalhos, né? E o aluno também não vai ter, o aluno não vai ter aquela desculpa de que não sabia. Por quê? Porque no início do bimestre ele já sabia a data de todas as provas. Né? Então, são inovações que nós viemos trazendo, quer dizer, na verdade não são inovações, são revitalizações daquilo que já se fazia, né, para atingir este objetivo, que é o melhor rendimento dos alunos. Aí eu acredito que vai dar muito certo, porque realmente eu acho que não há milagre, né, Maurício? Se as coisas forem feitas com planejamento, vai acontecendo isso em tudo na nossa vida, não é verdade? Eu digo no manual para os professores, não há milagre nem mágica. A gente faz o milagre e a mágica com esforço, reforço e metodologia. Exatamente. E para os pais eu utilizei um exemplo do futebol, né, que para vocês dois aqui, o câmera não está mais aqui, pode não ser natural, porque é mais do meu tempo. Eu sempre digo para eles, o Zico e o Roberto Dinamite eram excelentes cobradores de faltas, porque terminava o treino coletivo, os outros jogadores iam embora, eles ficavam treinando. Não é? O Oscar foi um dos maiores cestinhas do mundo, porque enquanto os outros iam fazer outras coisas, ele ficava jogando a bola no cesto. Quer dizer, a perfeição, ela vem do treino, vem da repetição. Exato. Meu filho esses dias veio comigo, mãe, estou com dificuldade de fazer redação, ele está no primeiro ano do ensino médio. Falei, filho, redação é treino, é prática, você não tira nada de nada. Você vai primeiro pesquisar sobre o tema, você vai ver como é que se faz uma introdução, como é que se faz um desenvolvimento, uma conclusão. Você tem que praticar. Sim. As coisas não acontecem assim. Ele está começando aí. Nós, semanalmente, está fazendo uma redação para a gente poder ver como é que isso se desenvolve. Quando fui conversar com os pais no Sertão dos Correias, uma mãe insistia comigo, professor Maurício, como é que o meu filho vai aprender a interpretar? Eu disse, mãe, é como antigamente, é enfiando a cara no dicionário. É ler e a hora que encontrou uma palavra que não conhece o significado, vá ao dicionário. Eu disse para ela, isso era do seu tempo, é do meu tempo e isso não mudou. Eu disse, talvez mudou a fonte, que é o Google. Exatamente. Talvez mudou a fonte, mas a maneira é a mesma. A palavra não tem significado para mim, eu vou ao dicionário para buscar o significado, não tem outra saída, não tem outra forma. Não tem outra forma. Vamos falar um pouquinho de literatura, a gente está quase terminando. Ô professor, e a literatura na sua vida? Assim, quais são os autores que você gosta de ler, ou os primeiros que gostou de ler? Aqueles que eu apanhei mais. Que nunca mais esquece, né? Eu nunca esqueço das cidades e as serras de Eça de Queiroz. Mas acho que depende, às vezes, da idade que a gente lê, né? Sim. Porque, às vezes, quando é muito novinho, realmente castiga. Sim, foi lá no ensino médio, né? Porque eu sou professor de matemática, né? Mas foi lá no ensino médio, nosso professor de português era o padre João, não é? E nós tínhamos que ler 3 livros por semana. Era ler o livro e apresentar a resenha. E depois ele fazia a cobrança da resenha também. Maravilha. E Cidades e as Serras foi aquele que eu mais fui ao dicionário. Porque foi mais difícil para e nunca mais esqueceu. E nunca mais esqueci. Né? E também do significado das palavras que eu não tinha conhecimento, que aprendi na medida que fui pesquisar. Então eu tive, porque o ensino médio eu fiz no seminário de Orleans. Não é? Então o fato de haver essa
essa grande gama de exigência de leitura, aprendi a gostar da literatura, de escrever, porque as pessoas veem eu escrevendo nos jornais, às vezes elas estranham porque eu sou professor de matemática, não é? Mas é claro que eu também gosto de ler muito, não é? E leio, eu sou um devorador de todos os textos que aparecem na minha frente mesmo. Não é? Eu acho muito certa a máxima que diz que quem não lê, não escreve. Exatamente. Então, se você lê, você escreve, porque você Sim. tem ali todas as condições, você tem o vocabulário, você tem as fundamentações. Exato. Né? Uhum. E aí fica para a nossa reflexão, né? Se nós lemos tão pouco, como é que nós escrevemos tanto nas redes sociais? Então escrevemos bobagem, E né? o que estamos escrevendo, né? Bobagem porque não lemos. Exatamente. Não é? Ou lemos aquilo que nos cai às mãos, assim, e hoje em dia a gente está sendo bombardeado com Sim. tudo quanto é tipo de leitura, tudo quanto é tipo de texto. Eu acho que agora o grande aprendizado é você conseguir fazer um apanhado daquilo que é bom. Exato. Né? E isso é um desafio para os professores. Acho que é o grande desafio dos professores agora atualmente é fazer com que os alunos consigam ler aquilo que realmente vai agregar, né? Os professores, os pais escolherem os textos que os alunos e os filhos vão ler. Isso mesmo, pelo menos orientar. Orientar, pelo menos exatamente, orientar. né? Exato. Professor, eu queria muito agradecer o senhor ter vindo aqui falar um pouquinho, então, da educação, falar dessa gestão, e parabéns pelo projeto. Eu acredito que não tem como dar errado, porque se a gente planeja e faz as coisas passo a passo, a gente consegue o retorno, né? Com certeza. Sim, eu tenho certeza, como disse, nós já estamos sentindo também os reflexos positivos, né? Eu também quero agradecer, Renata, que para mim é uma satisfação muito grande. Eu sempre te admirei lá do Centro de Cultura, não é? Vendo tu apresentar os livros, fazendo a defesa dos teus textos, né? E todos que tu fizesse o lançamento, eu tive a oportunidade de ir lá, e eu gosto de ver as pessoas defendendo aquilo que acreditam, aquilo que escrevem, coisa parecida, né? E eu sempre fui um admirador seu por essa sua garra, né? Por essa sua essa vontade. Luta pela palavra. Exato. É a luta através da palavra, né? De passar a sua mensagem, escrever e depois lá no microfone fazer a defesa, explicar o que fez, né? Então, parabéns, para mim é uma satisfação participar desse programa. Muito obrigada. E eu conversei hoje com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação, Maurício da Silva. E o bate-papo literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata N.A. Dalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Bate-papo literário. Apoio cultural. Doutora Nayana Sá. O que há de melhor na dermatologia atual e estética? IASIG. Você cidadão do mundo.